pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, meus jogadores de Uno Online, tudo bem com vocês? E com a gente também está todo o pessoal que está vendo a gravação ao vivo de novo. O pessoal tava com saudade, já tava cobrando a gente. Então tá aí, pra quem não sabe, a gente voltou a gravar normalmente. Até dia... Peraí, deixa eu abrir aqui ó, o calendário. Até... Que dia que é que a gente vai parar? Semana que vem, né? Então você tem aí hoje e semana que vem pra escutar a gente. Mas a gente vai fazer um episódio especial pra lançar no dia 21, 22. Vai ser 2 partes, possivelmente 3. Então, é isso, gente. Tem algum recado, Fabi? Queria mandar aqui o agradecimento, né, para nossa ouvinte misteriosa. A gente não vai falar o nome, mas você sabe quem Temos você é. Um ouvinte misterioso que contribuiu e pediu para não se identificar, então esse agradecimento vai para você. Você sabe quem é, ninguém mais sabe, então muito obrigada. Esse ouvinte ou essa ouvinte, né, trabalha no FBI, gente, na CIA, A gente da KGB. Teorizando o que a pessoa faz, né? Que não quer se identificar, mas é direito dela também. Misteriosa. Reptiliana. Misteriosa. Meus ouvintes misteriosos. Mas muito, muito obrigada mesmo. E outros recados Ui, peraí, que eu esqueci, eu fechei o e-mail, tem um recado. A moça que ganhou o caderninho do sorteio, ela não respondeu o nosso e-mail ainda. Então... Você vai dar pra mim, né? Então você vai dar pra mim esse caderninho. Olha só, vou dar um ultimato pra ela por aqui, então. Se ela não... É a Nicole, gente. Aqui, ó. A Nicole. Ela respondeu, agora que eu vi, ó. Ela respondeu. Nossa, a Bruna querendo roubar o caderninho pra você, ela. Né? Ela respondeu. Eu deletei a mensagem dela, tá ligado? Pior que não tava na caixa de entrada, cara. Eu não sei onde tá esse e-mail. Mas é porque a gente recebeu... Ah, tá. Não, eu queria falar no Instagram. Não, eu tenho um recado. Foi e-mail. Pessoal que marcou a gente lá no Spotify Rapid, né? Que mostra o que você mais ouviu e tal. Gente, foi muita gente. Foi muito legal, sério. A gente não conseguiu repostar todo mundo, porque, tipo, teve um dia que eu acordei e fui olhar o Instagram. E eu tava sem o Instagram no celular, tava só você, né? Exato. Mas tinha assim, sério, tinha, mano, mais de mil comentários lá, né? E tipo, fudeu, assim, não tinha como ver tudo, responder tudo, mas muito obrigada a vocês que escutam e que fazem a gente realizar os nossos sonhos. Isso aí, gente. Então, muito, muito obrigada mesmo. Nossa, foi muita emoção. A gente tá descobrindo muitas pessoas em comum que escutam e a gente nem sabia, né? Tipo, vem gente comentar, mandar mensagem pra mim, lá da minha cidade, gente, ó. E eu vou ir pra lá, vai ter tour do 1001 Crimes. Eu vou pra Frederico de novo no final do ano. E aí, porra, gente de lá me mandando, falando, eu tenho uma amiga que escuta e nem te conhece. Eu, porra, mano, como assim, cara? As pessoas escutam a gente. Aliás, se você é de Frederico Westphalen e você tiver o jornal que saiu a matéria da Bruna lá... Que matéria da Bruna? A gente nem saiu no jornal, mesmo? Sua doida. Não tinha um negócio no jornal? Ô, Jéssica, não tinha um negócio aí? Não tinha, porra, não tinha nada. Vocês queriam mandar mensagem pro jornal falando... Ah, é verdade. Atenção, jornalistas de Frederico Westphalen, entre em contato comigo. Pode me mandar aí uma DM que a gente te manda uma foto da Bruna. Ai, gente, sério. Não façam isso, mas aí... Façam isso. E os agradecimentos de hoje, então, vão para a Tereza Costa, a Karina da Silva Pinto e a Flávia Faria. Então, muito obrigada, meninas, pelo apoio de vocês. E outra coisa é que a gente já falou no Instagram, mas vamos comentar aqui também, em janeiro a gente vai lançar a nossa lojinha no site. Então, se vocês quiserem qualquer coisa específica, manda de sugestão pra gente, que a gente tá vendo com o fornecedor o que dá pra fazer e o que não dá, e o que a gente vai botar pra vender lá, mas por enquanto vai ter camiseta e caneca. Isso é certo que vai ter. Pimenta. Spray de pimenta.
Eu sou com inglês. Zoeira, mas vai ter geleia de pimenta da Jéssica. Geleia de pimenta da Jéssica. Mas... E o legal é que todas as coisinhas lá da loja são desenhadas por mim até então, né? A não ser que mais pra frente a gente tenha outro ilustrador aí, ou chame alguém, mas por enquanto vai ser isso. Então você pode ter uma arte minha, grandes bosta, né? E aí na sua casa. Isso aí. E fiquem ligados que vai ter um sorteio super especial de Natal. A gente não botou ainda no ar porque a gente tá esperando chegar tudo lá na casa da Jéssica pra ela montar. Vai ser uma cesta, gente, linda. Tá todo mundo com inveja já da cesta, porque tem umas coisas muito massas. Eu queria a cesta. Todo mundo queria a cesta, cara. Vai ser muito bonito. Mas a gente vai lançar no Insta, porque o nosso objetivo é atingir 10 mil seguidores pra poder botar link lá e arrasta pra cima, esse tipo de coisa. Então, vai ser a nossa campanha para tentar atingir 10 mil. Falta 5 mil, então bora, bora lá. Exato. Mas por enquanto a gente não vai falar o que vai É surpresa. Vocês vão ficar sabendo pelo Instagram. Mas, ó, a gente já tem... Ó, se todo mundo que segue a gente no Spotify seguir lá, a gente já tem mais que o suficiente. Então, se você tá ouvindo e não segue a gente no Insta, segue lá, por favor. Então, é isso, gente. Bora, então... pro caso de hoje, desgraçar a cabeça um pouquinho, né? Nossa, velho, esse caso aí, puta que pariu. E então, bora lá. Nascido na Bahia no ano de 52, o Galdino Jesus dos Santos era uma liderança indígena muito representativa da etnia Pataxó Rahahai. É assim que fala, Jéssica? Desculpa, eu não sei, gente. A ou Ra? Rahai. Rahahai, tá. Isso situado no município de Pau-Brasil, que fica ao sul da Bahia. Então ele via de um povo que hoje conta com um pouco mais de 2 mil representantes. Ele era porta-voz da luta pela demarcação das terras pataxós. Essa é uma luta que em 86 já tinha matado um de seus 11 irmãos. Então a gente sabe que até hoje, né, acontece. Que se o povo indígena ainda tem que lutar, né, para conseguir manter as terras deles. Então, no dia 19 de abril de 97, o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, junto com outras autoridades, promoveu uma reunião com 7 lideranças indígenas, entre elas o Galdino, para levar suas reivindicações acerca da recuperação da terra indígena Caramuru-Paraguaçu, em conflito fundiário com fazendeiros. O Galdino não viajava muito e só tinha ido para Brasília em 93 para falar sobre uma situação entre a Polícia Militar Baiana e os Pataxós. Nesse mesmo dia era o dia do índio, né? Mas hoje em dia é mais correto falar dia dos povos indígenas. E ele ficou até um pouco mais tarde, porque a FUNAI estava promovendo comemorações por conta da data. Quando finalmente quis ir descansar na pensão onde estava hospedado, às 3 da manhã do dia 20, ele foi barrado pela dona do estabelecimento. O acesso só era possível até às 22. E sem ter onde dormir, ele foi tentar descansar no ponto de ônibus na 704 Sul. E ali ele ficou esperando amanhecer para a pensão abrir, né? Por volta das 5 da manhã, um grupo de jovens estudantes, todos de classe média alta, voltavam de uma festa e passaram pelo ponto de ônibus onde Galdino dormia. Então notaram a sua presença. Eles eram Max Rogério Alves, Antônio Novelli Villanova, Heron Chaves Oliveira, os 3 com 19 anos. E também estavam Tomás Oliveira de Almeida, de 18 anos, e Gutenberg Nader Almeida Júnior, de 17 anos. Então eles se direcionaram ao posto de combustível mais perto e compraram 2 litros de álcool. Após retornarem ao ponto de ônibus, o Heron Chaves de Oliveira e o Gutenberg jogaram o líquido inflamável em Galdino e os outros tacaram fogo em seu corpo. Eles entraram no carro e deram a partida enquanto Galdino se levantava desesperado, gritando de dor. Ele recebeu a ajuda de outras pessoas que tentavam apagar as chamas com água e com extintor de incêndio. Um chaveiro que trabalhava lá perto anotou a placa do carro, que era um Monza preto. O Galdino chegou no Hospital Regional da Asa Norte consciente, mas foi sedado porque sentia dores intensas. Na segunda-feira seguinte, dia 22 de abril de 97, ele faleceu por insuficiência renal provocada pela desidratação de seu corpo. O mau funcionamento dos rins afetou os demais órgãos e o Galdino Pataxó tinha 45 anos
e teve 85% do corpo atingido por queimaduras de 3º grau e outros 10% por queimaduras de 2º grau. O fogo só não atingiu a parte de trás da cabeça dele e a sola dos pés. Cara. Nossa, mano, sério. Eu lembro, quando isso aconteceu, eu era bem criança, né? Mas eu lembro na época. E até então, eu não tinha lido esses detalhes, né? Eu sabia da história, assim, num geral. Eu não sabia que eles tinham passado, comprado álcool e voltado, sabe? Tipo, isso, meu, sério, é muito... É muito maldoso, né? Nossa, cara, você, sabe, passou, viu e foi comprar o negócio já pensando no que tu vai fazer, sabe? É premeditado demais, né? Tipo, por pura maldade mesmo, né? Não tem nem o que falar, cara. O registro da placa permitiu que a polícia conseguisse o nome de um dos acusados. O dono do carro era Max Rogério Alves, que confessou o crime e entregou os outros, que logo confessaram sobre o que fizeram. Quando foram presos, eles já contaram com regalias, afinal de contas, né, gente? As famílias dos assassinos possuíam alto poder aquisitivo, então eles conseguiram conforto, coisa que outros presos não tinham. Eles portavam chaves da própria cela, conseguiam tomar banhos quentes e podiam manter uma cortina nas portas das celas para ter privacidade nos seus espaços. Os promotores queriam um júri popular pelo crime de homicídio. Já os advogados dos 4 adultos do grupo queriam a tipificação do crime como lesão corporal seguida de morte. No início, a juíza Sandra de Santos acatou o pedido da defesa. A promotora Maria José Pereira apelou ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que conseguiu alterar essa decisão da juíza, né? Porque afinal, né? Eles não queriam só machucar ele, você foi comprar álcool pra tacar fogo em alguém, você quer matar aquela pessoa. Não, e você não é quem só matar, né? É tortura quase, né? Tortura e morte, cara, porque, assim, você não sabe, machucou, jogou alguma coisa nele, sabe? Tipo, que ainda é uma merda, mas, né? Tipo, você não passou e tacou um ovo, né? Exato, né? E aí, cara, eles foram comprar álcool, velho. Tipo, isso não é intenção de machucar, é intenção de matar mesmo. Pois é. Nossa, gente, mas é horrível, é muito cara. doido, né? Pensar o que passa na cabeça dos 4. Porque, assim, gente, quando eu tinha, tipo, 19 anos, eu era o capeta. Mas, assim, eu não era maldosa, sabe? Tipo, não queria fazer mal pras pessoas, sabe? E aí você vê que não é só uma pessoa aqui nesse caso. São vários, então parece que eles... Sabe aquela... Como que chama quando é folia du, né? Só que só, nesse caso, várias pessoas, né? Que é tipo uma loucura de todos ali ao mesmo tempo que falaram, nossa, vamos tacar fogo aqui. Gente, que isso? Boa, a Camila, que é a nossa consultora jurídica, está comentando que é a intenção de matar com qualificadora de meio cruel, que é tortura, né, gente? Era isso que eu tava tentando achar a palavra. Ai, gente, a Camila, ela é brilhante, sério, perfeita. Ei, escuta esse recadinho. O Case File foi ao ar em janeiro de 2016 e logo chamou a atenção pela sua produção diferenciada. O host é anônimo e pesquisa profundamente os crimes, investigações e julgamentos dos casos do mundo inteiro, dos mais notórios aos desconhecidos. Já são mais de 160 casos que o Case File cobriu e mais de 400 milhões de downloads desde a sua estreia. Eles chegaram a ganhar por 4 anos seguidos, de 2016 a 2019, o prêmio de melhor podcast pela Apple Podcasts, além de ganharem também destaque nas revistas Rolling Stone, Time e Vice. Mas por que estamos falando do Case File se é um podcast em inglês? Bom, porque eles vão lançar pela primeira vez os episódios mais populares em português. Os episódios foram produzidos pela equipe do Case File, com um narrador brasileiro totalmente anônimo para manter todo o estilo e qualidade pelo qual o Case File é conhecido. Não, eu conheci o Case File faz muito tempo, é um dos podcasts que eu tava escutando da gringa, né? Inclusive, eu comecei a escutar eles pelo episódio do Toy Box Killer, que a gente cobriu também, mas foi o único podcast estrangeiro que cobriu esse caso na época, e assim, eles fizeram um especial de 3 episódios, é muito bom. Então eu recomendo para quem consegue entender inglês, escute o Case File, né, o original, e para quem não entende inglês, então agora vai ter em português. Vão ser 10 episódios nessa primeira temporada.
com episódios de crimes reais do mundo todo, como a de um serial killer brasileiro, uma criança desaparecida misteriosamente em Portugal e uma rede global de pedofilia online. Ele acabou de estrear agora no dia 17 de novembro e vai ser lançado toda terça e quinta-feira. Então inscreva-se e ouça gratuitamente o Casefile em português no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou qualquer outra plataforma de sua preferência. E é isso! Valeu, escutem o Casefile. Casefile. O julgamento dos assassinos aconteceu em 2001, onde os acusados disseram que a intenção nunca foi de matar, mas sim de assustar o Galdino para que ele corresse atrás deles depois. Que ótimo, né? Nossa, bom, né? Cara, uma das provas seria que jogaram parte do combustível na grama, porque se fosse intencional matar, teriam jogado todos os 2 litros. Mano, não interessa quantos litros você jogou o combustível na pessoa. Fogo numa pessoa, cara. Você tá com fogo numa pessoa. Que é isso, sabe? Não, e agora veio o melhor pra mim, que me marcou até hoje desse caso, que é... Eles falaram que não sabiam que ele era indígena, mas acharam que era um mendigo, e por isso decidiram fazer a tal brincadeira. Porque mendigo não é gente pra eles. É uma coisa, olha, né? Não é uma pessoa em situação de rua. Isso aqui tá errado desde o começo, né? Porque se a gente for pensar, o Galdino foi pra Brasília, que ele foi se encontrar com o presidente, cara, né? Ele era uma liderança indígena, e né? E aí os caras colocam ele numa pensão que não pode entrar depois das 10. Onde que o Fernando Henrique Cardoso dormiu aquela noite? Né? Onde que, tipo, sabe? E você acha que foi o cara o no governo hotel, que pagou toma cuidado com dele, ele. Porra. Nem foi não, o governo, deve sabe? ter sido ele que pagou a pensão, sabe? Exatamente. Enquanto isso, não sei se vocês sabem, mas o filho mais novo do Bolsonaro abriu uma empresa de eventos em plena pandemia e a empresa atende especificamente o governo, tá? Só um beijo aí. Olha que ótimo. Lavagem de dinheiro. Legal, né, gente? Que bom. Bom, o Gutenberg, que na época era menor de idade, ele foi condenado a 1 ano de prisão, mas cumpriu 4 meses no Centro de Reabilitação Juvenil do Distrito Federal. No final desse episódio, que depois no fim tem os comentários da Jéssica, eu coloquei um e-mail super legal que a gente recebeu de uma ouvinte, que ela fez uma monografia e passou pra gente o TCC dela, e explicando sobre o termo menor infrator, e eu achei super, super interessante, e aí eu botei no final pra gente falar, porque eu acho que também entra aqui nesse caso. Gente, os ouvintes do 1001 Crimes são muito inteligentes, melhores, né, cara? Nossa, melhores ouvintes. É muito orgulho de ter tanta gente inteligente que escuta a gente. Bom, os outros foram presos e em 2001 foram condenados a 14 anos pelo júri popular por crime de homicídio triplamente qualificado, então por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima. Nossa, é isso. Bom, como Max Antônio Tomás e Heron foram condenados por crime hediondo, a lei previa regime estritamente fechado e também condicional só após cumprirem 2/3 da pena. O problema foi que em 2002, a primeira turma criminal notou que não havia veto a benefícios específicos na lei. Então, com essa brecha, os desembargadores conseguiram a liberação para que os 4 condenados trabalhassem em funções administrativas em órgãos públicos e também deixaram eles saírem para estudar. Olha que ótimo. Que bom, né? Se fosse 4 meninos pretos, não ia ter acontecido nada disso, né? Não ia ter nada. Tipo assim... O menino andando na rua, que foi pego pela polícia com um beck de maconha, ia estar preso o resto da vida. E foda-se, né? Em regime fechado e tchau, né? E sendo chamado de bandido. Exato. O Ministério Público recorreu e revogou a permissão de estudo para Heron Oliveira e Tomás Oliveira, baseados na Lei de Execuções Penais. Mas mesmo assim, eles continuaram matriculados e indo frequentemente nas aulas das faculdades locais. No mesmo ano, 3 deles foram filmados tomando cerveja em um bar, namorando e depois dirigindo seus próprios carros até os presídios, sem passar por nenhuma revista. Com essa denúncia, eles perderam por um tempo o direito do regime semiaberto. Gente, é o famoso privilégio, né, cara? Porra. No Brasil, se você é rico, você não paga
nem nada. Assim, pelo que você pode fazer o que você quiser. E aí não acontece nada. O Thor Batista matou um ciclista. Porra, mano. Lá em Balneário tem o filho de um ex-prefeito também matou um taxista e uma mulher que estava de passageira no meio da noite, porque ele estava andando a 200 por hora na avenida e foda-se, sabe? Não aconteceu nada. É isso, a Jéssica falou aqui que grana e branquitude é passaporte pra tudo. E realmente, né? Tipo, se você fosse um... Tipo assim, se esses meninos fossem tudo os moleque preto, pobre, favelado, entendeu? Periférico, desculpa. Não sei, né? Não sei se o termo favelado é pejorativo ou não, mas de qualquer forma, periférico. Esse duvido que eles iam estar livre aí, bonitão, sabe? Tomando cerveja no bar, dirigindo o próprio carro. Na faculdade, né? Exato. E tipo assim, gente, ninguém tá falando aqui pra colocar os caras na cadeira elétrica, entendeu? Não, porra. Mas porra, velho, não é pra reformar? Ué, né? Tem que ter tem que encontrar onde se encaixe isso, entendeu? Tipo, o que a gente vai fazer com esses moleque aqui, sabe? Eu escutei um episódio de um podcast, eu não lembro o nome, cara, mas é sobre um rapaz que ele foi traficar 48 papelotes de cocaína dentro do corpo dele, do México para os Estados Unidos. Uhum. E ele era estadunidense. E aí, abriu dentro da barriga dele e tal, ele ficou preso. Ele teve que confessar tudo, ficou preso, não sei o quê. Depois eu deixo na descrição lá do episódio o link pra isso. É em inglês, tá? Mas ele tava falando que até hoje ele paga as consequências desse crime. Porque, por exemplo, e todos os dias ele aprende, sabe? Por exemplo, foi muito difícil conseguir um emprego depois, ele teve que arcar com as contas do hospital, porque ele, né, quase morreu, né? Uhum. Ele tem vários problemas, né, com relação o organismo dele, tipo, deu mó merda, assim, sabe? E ele foi aprendendo, e ele é obrigado a frequentar vários grupos de terapia, conversar com as pessoas que eram colegas de cela dele. Então, assim, nesse caso específico, tinha uma forma, né? E eu acho interessante a gente até falar, acho que foi no podcast do Praia dos Ossos, né, da Ângela Diniz, que eles falam de justiça restauradora, é isso o termo? Você sabe? Não sei. Não que sei é mesmo. sobre... Não, é sobre você, assim... Restaurativa, obrigada. Que é sobre você não sair e amarrar o cara na linha do trem, entendeu? Mas, porra, coloca esse cara pra conversar com essa família. Coloca ele pra entender o que ele fez, entendeu? Fazer trabalho na comunidade, né, que ele mora, tipo, voltar pra sociedade, né, ser inserido. Não, e entender as consequências daquilo que ele fez, né? Porra, o cara matou uma liderança indígena, sabe? Isso é importante, principalmente num país como o Brasil. Então, foda, assim, né? não, sabe? E aí o cara vem fica aqui distante do crime que ele cometeu, né? Tipo... Sim. Não, e eu sei que é foda. Tipo, a gente fica puta e a gente fala assim, nossa, tinha que matar esses caras. Tinha que, mano, algemar eles na cadeira e bater com o gato morto até o gato miar, entendeu? Só que não é assim, sabe? A gente tem que... Existem meios e é preciso... Dá raiva, eu sei que dá raiva, mas a gente tem que aprender que, cara, as pessoas erram e elas têm que ter uma chance real de consertar o que elas fizeram ou pelo menos compensar de alguma forma, né? Esse foi meu TED Talk. Eu acho que em casos assim, mais importantes mostrar todos os problemas, né, do que ela fez. Não é só você prender, né, enfim. Tipo, você tem que mostrar para aquela pessoa que, cara, que ela fez é muito errado, enfim, né. Só um parênteses, tem alguns lugares, né, que usam isso pro mal, né? Tipo, por exemplo, agora eles querem colocar isso no Brasil, aqui nos Estados Unidos já tem, que é tipo... Alguns dos estados que é permitido o aborto, antes de você abortar, você é obrigada a fazer terapia com
Tipo, com alguém que é anti-aborto, sabe? Os negócios assim, você fica ouvindo um monte de merda. Assim, é usado pro mal, né? Mas se a gente fizesse, tipo assim, ó, o cara cometeu um crime ou um crime hediondo, que seja. Então, peraí, ele vai ter que fazer o quê? Cara, ele vai ter que conversar com a pessoa, a família, a pessoa não, né? Porque, por exemplo, se for um assassinato, a pessoa não vai matar viva, né? Então fica meio difícil. Mas, por exemplo, ele vai ter que conversar com a família, fazer um trabalho pra reparar o crime que ele cometeu. Alguma coisa, sabe? Tipo, não é só a gente trancar o cara numa cadeia e achar que vai ficar tudo bem, sabe? Porque não vai, ele vai sair de lá puto e ou vai acontecer isso aqui que tá acontecendo, né? Com os assassinos do Galdino. Desculpa, gente, fiquei... Desculpa. Fazia tempo que não gravava. Então, acumula, né? Mas cara, tipo, é que nem a gente comentou no outro episódio, né, do Emmett. O Emmett? Os caras até o fim não acharam que o que eles fizeram foi um crime, porque eles não enxergavam ele como uma pessoa, né? Exato. Nesse caso também, eles não enxergavam. Era só um mendigo, era só um índio, tipo, era uma pessoa. Exatamente. Então você tem que mostrar para se a família e a sociedade não ensinou para essas pessoas a respeitar o próximo, né? Que somos todos iguais perante a lei. Então que façam isso pelo menos depois que aconteceu o crime, sabe? De pegar psicólogo, uma equipe, né, enfim, equipe multidisciplinar para pelo menos ensinar para essas pessoas, né, o mínimo de ética e decência humana, né? Exato. E lembrando que, cara, coisas que evitariam esse tipo de comportamento, investir pesado em educação, a gente ter mais diversidade no ensino, ensinar... Porque assim, sabe quando que eu ouvi falar de índio na escola? No dia do índio, que a gente colocava todo mundo um cocar na cabeça. Vestida de índio, cara, no dia do índio, eu criança. Tenho foto, todo mundo tem, né? Sim. Tipo, mas além disso, isso que eu moro aqui numa região que é indígena, gente. Aqui é terra indígena, oeste de Santa Catarina. Porra, usa o nome do Índio Condá aqui é o estádio do time da cidade, né? O Chapecoense. Usam o índio dele, ele é o mascote do time, porra, é um índiozinho. Mas, tipo, aí quando é pra discutir questão de terra, questão cultural, né? Herança cultural indígena, aí não. Aí é agronegócio. Aí agropop, né? Aí não pode. Então é foda, cara. A gente mora num país, né, que é terra indígena e a gente não tem contato com isso, né? Sim. A Jéssica falou aqui, eu já tinha escutado falar disso também, que tem um programa da Pastoral Prisional que trabalha com presos agressores de mulheres. Isso trouxe uma diminuição extrema de não reincidência desses presos, né? Eles falavam com as mulheres que tinham sido vítimas numa maior compreensão e tal. E isso é muito legal, né? Porque você começa a exercer um pouco mais da empatia, né? Sim, você porque, assim, tá ensinando pra pessoa que é uma pessoa, né? Não é um ser inferior. Você tem que pegar desde o início isso, porque tu pega na raiz do problema, né? Que é o machismo, aí no caso que é o racismo, né? Exato. Então, você tem que pegar nessa raiz, porque senão você não vai resolver, entendeu? Exatamente. E aqui também, e assim, nesse caso, os caras ainda falam, a gente não sabia que era um indígena. A gente achou que era um morador de rua. Tipo assim, oi? Quê? Como se então diminuísse, beleza. né? Então tá bom. Porra, não, então não interessa tudo bem. que pessoa que era, sabe? Aí tá tranquilo, sabe? Bom. E assim, a gente consegue entender muito bem qual que foi a educação desses moleque, né? Tipo assim, mamãe e o papai falando pra eles. Ai, olha esses vagabundos aqui. Tipo a Bia Dória falando que a pessoa em situação de rua, ela tá lá porque ela gosta, porque é confortável, sabe? Então. Voltando, então, em agosto de 2004, menos de 4 anos após as condenações, o Max, o Antônio, o Tomás e o Heron conquistaram a liberdade condicional. Isso, além de revoltar os familiares e grupos indígenas, causou uma comoção popular e também uma onda de protestos pelo Brasil por mostrar de maneira escrachada como o poder financeiro influencia o sistema judiciário. A mídia também veiculou de maneira intensa a decisão do judiciário, mostrando até onde ia a questão da impunidade quando se trata de famílias com alto poder aquisitivo. Eu tive em Brasília, gente, e acho que foi ano passado? Foi ano passado, acho. Foi. E beijo pro pessoal de Brasília. Um beijo. E, cara, eles falam lá, e eu achei... a minha tia mora lá, né?
E eu achei muito interessante, porque é uma cidade, é a capital do país, mas ainda é alma de cidade pequena, sabe? Então, as poucas famílias que tem lá, que tem dinheiro, se mantêm no poder há sei lá quantas décadas, né? E todo mundo sabe quem é, enfim, aquela coisa, né? Claro, São Paulo também tem isso, tem, né? Mas, tipo, você tem menos contato próximo, né, com esse tipo de coisa, assim, é mais distante. E Brasília não, você parece que você é numa cidade pequena mesmo, assim. É bem doido. É muito doido que Brasília ela é projetada pra isso, né? É, exato. Que tipo, Você o tem a cidade Planalto. separada em áreas, né? Que área Exato. nobre, enfim, é toda planejada pra isso, né? Pra não E misturar. você precisa ter carro pra transitar. Tipo, não É. rola você. Tipo, não tem transporte público eficiente. Exato. Cara, isso daí é tudo um grande plano com o Supremo, com todo mundo, né? Se você soubesse o que aconteceu, ficariam enojados. Mas... Bom, depois de cumprirem as penas com liberdade condicional, todos eles passaram em concursos públicos. Isso também é um negócio muito, né, interessante, porque, né, a princípio você tem que ter, para alguns Ficha cargos limpa. você tem que ter ficha limpa, né? Ó, pra mim tinha que ser proibido isso daí. Foda-se. Dependendo do crime, né? É crime hediondo, cara. Isso aqui é crime hediondo, sabe? É triplamente qualificado. Tipo assim, Foda, cara. você tacou fogo numa liderança indígena. Ah, não, beleza, então vem trabalhar aqui como funcionário público. Show. É, foda, velho. Bom. É o lance do. Desculpa te interromper de novo, mas é que nem o lance do goleiro Bruno, por exemplo. Tem que voltar, assim, à sociedade, voltar a trabalhar normal, tem que se sustentar, não ser né? ídolo. Mas não pode ser ídolo, entendeu? Não vai ser jogador de futebol, entendeu? Quer trabalhar lá na administração do clube, tranquilo, vai lá, fica à vontade, mas aparecer em jogo, TV, ser idolatrado, não. Exato. Bom, o Tomás Oliveira, ele é técnico legislativo no Senado Federal. O Heron Chaves é agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. O Antônio Novelli é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Max Rogério entrou para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e trabalha em um escritório de advocacia particular. Show, hein? Show. Que bom. Gente. E assim, eu não tô nem falando que, né, a pessoa não tem o direito e tal. Ele quer ser advogado, pode ser advogado. Sim, mas assim, trabalhar no Tribunal de Justiça, ainda mais com esse passado, isso é só, tipo, ele vem de um berço que ensina ele e reflete, né, não só na história dele, mas que ele provavelmente vai aplicar no que acontecer, que a justiça, ela é maleável e ela é... O fogo que entorta o ferro, que é a justiça, é o dinheiro, né? E a branquitude. Nossa, filósofo, caralho. Tá profundo hoje. Estou profunda. Enfim, o Gutenberg, em 2013, tentou se tornar agente e escrivão da Polícia Civil de Goiás. Mas o Conselho Superior da Polícia Civil o reprovou ao apresentar conduta inadequada referente à sua condenação passada. Chegou a ser aprovado em um concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal em 2014, mas após a mídia passar essa nova informação, o órgão soltou uma nota falando que ele não seria incorporado ao grupo. Enfim, em 2016, ele passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, onde é agente da corporação. Ou seja, ele ficou prestando concurso, né, velho? Até conseguir. Por quê? Passar. Ele quer o quê? Não, entendeu? Civil foi pra rodoviária. Foi tipo civil, federal e rodoviária. Aí passou, tá lá, tranquilão, policial. Imagina. E ali, a gente já vê, né, que tem um problema de conduta inadequada. Eu não sei qual é, mas também, cara, que o diabo carrega, não, mas né? Porque essa condenação é que, tipo, por ele ter sido condenado por homicídio hediondo, enfim, não é condizente com o trabalho de polícia civil, então eles não aceitam. Pois é. É isso. Ah, entendi. Entendi, show. Desculpa, gente. Bom, o sepultamento do Galdino ocorreu na cidade baiana de Pau-Brasil. No peito, o cacique carregou uma cruz vermelha, com a qual foi enterrado. Após o crime, a viúva de Galdino, Genilda Rosa Campos, ficou sem nenhuma ajuda financeira, tendo que lutar muito e ser amparada pela comunidade
para cuidar de seus 3 filhos. Exatamente, né? Amparada pela comunidade, porque Fernando Henrique Cardoso simplesmente, né? O pessoal acha bonito falar, né? Ai, olha lá o presidente maconheiro, né? Que eles chamam ele. Achando que é tudo bonito, mas lavou as mãos também. PSDB, né, gente? Um beijo aí pros eleitores do Covas, que... Nossa... Fala, né, cara? Mas acendeu a esperança no meu coração. Na próxima eleição, ó, é Boulos governador, cara. Aquelas, né? Vamos receber outra mensagem, né? Vamos receber outra mensagem. Mas é isso Ai, aí. gente, vou contar aqui. Não, Fabi. Aí a gente fala, não, senhora, não vai dar espaço pra essa gente, não, foda-se. Ó, tá bom. Não quero saber. Tá. Bom, o Galdino, quando ele foi para Brasília, então, quando a gente comentou lá no início, ele tinha o desejo de proteger a terra indígena Caramuru-Paraguaçu, que era ocupada pela tribo Pataxó-Rarrahai, porque na época a área era o maior motivo para conflitos sangrentos com fazendeiros da região. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito de permanência dos indígenas na região, fazendo com que o empenho político do Galdino não fosse esquecido. A área atrás do ponto da 704 Sul foi rebatizada e lá criado um espaço memorial chamado Praça do Compromisso. Em 3 de junho de 97, um ato de protesto marcou a inauguração da obra do artista plástico goiano Cirão Franco, que criou o monumento Galdino, que tem 1 tonelada e 2,2 metros de altura. A peça foi produzida com base no desenho feito pela perícia policial do corpo do indígena. Atualmente, a praça abriga os atos em defesa dos povos indígenas realizados em Brasília nos últimos 20 anos. Então virou um local de luta mesmo, né? Que é o retrato, né, da luta deles. Bom, Galdino Jesus dos Santos teve seu nome fortemente ligado à questão da demarcação das terras indígenas de modo geral e, particularmente, a questão dos Pataxó-Rarrahai. Um relato do cacique Nailton Pataxó descreve bem a relevância de Galdino. E eu vou ler aqui o relato. As narrativas de luta e o trágico assassinato de Galdino fortalecem o sentimento coletivo e evidencia para todos nós que devemos valorizar os nossos líderes, cultura e espiritualidade, onde estão nossas forças. São aspectos que mantêm e fortalecem a nossa unidade, lembrando a todo momento com o apoio das mulheres, matriarcas, conselheiras, companheiras, guerreiras, pessoas que sempre estiveram presentes em todos os momentos de nossas lutas. A história de Galdino, narrada por lideranças Pataxó-Rarrahai, deixam claro que os anciões são nossas matrizes. Foram os que abriram caminho para estarmos aqui. São histórias vivas que, apesar de serem histórias sangrentas, serviram de exemplo, de fortalecimento e propiciaram um desfecho de sucesso para o nosso povo. A conquista do território, que para o nosso povo significa nossa vida, nossa mãe, nossa saúde, o ar que respiramos e a nossa identidade. Forte, né? Porra, foda, né? Eu vou ler, a gente vai ler então aqui a parte de comentários da Jéssica, que sempre bota os melhores comentários, né? A Jéssica sempre acerta em tudo que ela fala. Então, o interessante sobre esse caso, então, é a perspectiva de como podemos pautar a questão que a falta de punitivismo no Brasil só é discutida quando falamos de pretos e pobres. Esse caso aconteceu em 97, envolvia jovens e um menor de idade, sendo que ele foi diretamente responsável pelo ato de violência. Nunca vimos e nunca vamos ver pessoas utilizando esse caso como exemplo da questão da maioridade penal. Então, você não vai ver o presidente Bolsonaro usando esse caso, falando que, olha aqui, tem que diminuir a maioridade penal, olha esses adolescentes criminosos. Falar da Liana. Vai falar só do menino fudido pobre lá, né? Do Champinha. Bom, não somente ele foi reinserido à sociedade, mas agora ocupa um cargo de segurança. E os outros jovens que cometeram algum crime hediondo. O Champinha, se sair, vai poder prestar concurso público fácil assim? Então, quando a gente fala da maioridade penal, a gente está falando, sim, sobre menores sem solução, né, entre aspas, ou seja, que a sociedade já desistiu porque a estrutura não dá futuro para eles, mesmo que seguissem as leis.
A maioridade penal nunca vai ser discutida por jovens que têm um futuro pela frente, porque para esses os crimes são vistos como erros sobre uma trajetória que sabemos que resultará em um final feliz. É isso que a gente tava falando ali, né? É. E a gente também vê aqui que é o quanto vale a vida de um indígena e também dos moradores de rua. Tão condenável quanto os jovens que achavam válido falarem que confundiram o indígena com o mendigo, é condenável o quanto a justiça mostra que são pesos da perspectiva punitivista diferentes, né? Então, quando colocam como apenas uma violência que sucedeu por morte, é como se isso fosse algo recorrente. Tão recorrente que na cabeça da juíza não era necessário pensar em morte, mas sim como atos com consequências adversas. Tipo, isso foi foda, né? Ainda bem que o MP recorreu. E no final, ok, cumpriram a pena, não da maneira que as pessoas desejavam, mas cumpriram. E também tiveram oportunidade de trabalho e ensino, juntamente com um bom tratamento dentro da prisão. O que deve nos deixar revoltados não é eles terem isso, mas sim que todos os outros presos deveriam ter o mesmo tratamento direito. Exatamente aquilo que a gente falou, tipo, cara, eles estão tendo esses privilégios e tudo mais, só que ao mesmo tempo a gente tem... Enquanto isso você tem presos morrendo por tuberculose na prisão, né? Que é a maior taxa de mortalidade que se tem nos últimos anos. Exatamente. E não é Covid, gente. Na prisão o que tá matando a rodo é tuberculose. Então, tipo, o cara vai lá, às vezes, sei lá, né? Tá lá preso por tráfico, sei lá, foi pego, né? Com qualquer quantidade de droga, vai morrer com tuberculose. Exato. Preso, Não, tá? porra, os caras, velho, bebendo cerveja no bar, sacou? Tipo, eu quero que todas as pessoas que estão na cadeia saiam pra tomar cerveja no bar? Não. Mas eu quero que todas tenham dignidade, entendeu? Exato. Então, vivemos em um país que presos estão morrendo por infestação de carrapatos, onde sua humanidade é deixada do lado de fora da cela. Se no final das contas os assassinos de Galdino têm a possibilidade de hoje em dia trabalhar em mecanismos da justiça que serve para cuidar de toda a população, inclusive de pessoas parecidas com o Galdino, porque os outros presos não têm o mesmo direito. O Galdino não pode ser resumido a um mártir, mas sim como uma voz silenciada durante o descanso, que em uma vida nunca teve na defesa do povo. Ele representa sim uma etnia, mas principalmente representa todas as violências diárias que os indígenas sofrem dentro de um país que pretende destruí-los através da Constituição que privilegia brancos com dinheiro. Aí, ó. Cara, a Jéssica é foda, velho. Falei. Meu. Jéssica, aliás, pra quem não sabe, a Jéssica vai gravar com a gente uma vez por mês, viu? Fica aí. Cara, esse caso é o retrato perfeito da sociedade injusta e desigual do Brasil, né? Você troca a classe social dos envolvidos, você teria uma história completamente diferente. Se fossem 5 meninos pobres tacando fogo num milionário, você acha que ia acontecer com o quê com eles? Não, e mesmo que não fosse um milionário, sacou? Tipo... porra. Eu acho... E assim, por exemplo, usando esse próprio exemplo do Champinha, a gente for ver... O Champinha, sim, ele é uma exceção, sabe? Uhum. Ele é, de fato, uma exceção. Ele tem dificuldade de ter empatia, ele tem ali um nível de psicopatia dele mesmo. Isso já foi dito, né, algumas vezes. Uhum. E ele, mais do que esses outros caras, precisa de ajuda. Precisa de muito mais atenção, precisa de cuidado psicológico, de terapia, entendeu? Não tô falando aqui que, ai, tadinho, coitado. Não, gente, não é isso. É a diferença entre uma pessoa que, por exemplo, quem é aquele serial killer que a gente falou que nunca tinha tido nenhuma chance? Ed Gein. O Ed Gein. Por exemplo, o Ed Gein, gente, ele não sabe que ele tá fazendo aquilo, ele não entende. E assim, né, eu tô simplificando assim muito. Agora, esses caras aqui, eles não só entendem como eles ainda resolveram fazer um joguinho ali, um xadrez jurídico para conseguir não ter toda a responsabilidade nas costas deles. Então, assim, uma coisa é uma pessoa que tem problema, outra coisa são pessoas que são maldosas mesmo, e racistas, sabe? E elitistas, e que acham que essas pessoas são, digo, no caso, moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, são cidadãos de segunda classe, que é vagabundo.
Enfim, é isso. Eu vou ler então aqui, a gente vai ler, na verdade, porque é um pouquinho comprido. Mas a gente recebeu faz uns tempos, já uns dias, acho que foi no mês passado, um e-mail da Maria Clara Silva Araújo, e eu achei muito interessante. Eu estava esperando algum roteiro que cabesse essa discussão para a gente trazer, porque eu achei muito interessante o meu, e ela trouxe umas contribuições muito legais. A gente vai deixar também o link, todos os links que ela usou para escrever, tanto o TCC dela também a gente vai deixar, todos os links, e para escrever isso aqui também, que é sobre o termo menor infrator, e que ela explicou tudo pra gente, e eu achei muito bacana, acho legal trazer isso pra vocês. E Mil e Crimes também é informação. Então... Só queria falar que agora que a gente tem o DJ aqui, é episódio de 2 horas, né? Né? Bora, vamos falar, entendeu? Que não é mais a gente que edita, bota o né? Mikael trabalhar, Bom... Então, bora lá. Durante um estudo que ela realizou para a monografia dela, que é a biblioterapia como instrumento de socioeducação, as pesquisadoras e a promotora que apoiaram ela durante essa pesquisa alertaram para o fato que o termo mais utilizado hoje é adolescente em conflito com a lei. Então, caso a gente tinha interesse, ela explica a origem do termo menor infrator e tudo o que está vinculado a ele. Esse termo surgiu devido ao modelo menorista criado a partir do Código de Menores de 1927, também chamado de Código de Melo Matos, que tinha o objetivo de tirar das ruas e do convívio familiar crianças e jovens pobres que causavam desconforto à sociedade. Pobres, né? Os ricos não passavam por isso. Exato. Eles iam para internatos de ricos. Bom, os jovens eram julgados de acordo com sua índole, boa ou má, e seu caráter. As crianças e jovens eram parte da regulamentação da lei, não como sujeito de direitos, como passou a ser com o ECA, mas sim como objeto de tutela do Estado. Então, a partir do Código de Menores, o termo menor passou a ser utilizado para designar jovens pobres, não mais os menores de idade. Então, realmente, quando não é pobre, não é menor, né? É menor de idade. É jovem, criança. Sim. Nesse período, durante a República Velha, vigorava ainda um modelo de justiça, entre aspas, né, marcado pela intervenção direta do Estado nas condições de vida das crianças e adolescentes. Tais intervenções tinham caráter higienista, com o objetivo de manter a ordem social. A preocupação das autoridades era deixar as ruas limpas dos vagabundos, pedintes e desocupados. Entre aspas de novo, né, gente? E nessa categoria, alguns menores de idade faziam parte. Toda a evolução referente aos direitos e deveres das crianças e adolescentes e o tratamento dado a esses jovens ao longo dos anos está diretamente ligado ao processo de criminalização da pobreza. As teorias racistas e eugênicas que emergiram na Europa no século XIX, que condenavam as misturas raciais e as caracterizavam como produtoras de enfermidades e doenças físicas e morais, doenças morais, eu só queria... Então... né? Foram fortes influenciadoras para o pensamento brasileiro a respeito das famílias pobres e os jovens oriundos delas. Afinal de contas, a gente foi invadido por Portugal, né? Uhum. Todo esse ideal menorista está também intrinsecamente relacionado a estudos ultrapassados, como a antropometria lombrosiana, que eu não faço ideia do que seja. Eu só vou... jogar no Google. Vou jogar no Google para ver se é o que eu estou pensando, porque eu já ouvi falar disso. Joga aí, Rogerinho. Lombroso, antropometria lombroso. Então, exatamente o que eu tava pensando. Aquele que os caras usavam, tipo, feições do rosto da pessoa e da cabeça, formato da cabeça, formato do nariz, para dizer se a pessoa ia ser criminosa ou não. Então, é o Minority que Report aí, pra quem é millennial. Nazista na Segunda Guerra, né? Que eles cuidavam o nariz para ver se era de judeu, enfim. O Coimbra e o Nascimento, em 2008, defendem que o Código de Menores estava vinculado ao ideal de higienismo, buscando tirar das ruas as crianças e jovens pobres. Além disso, os autores explicam... Desculpa, eram 2 mulheres, só tem o sobrenome aqui. As autoras explicam que, amparados pelo código, as autoridades retiravam os jovens de famílias dos chamados pobres dignos, que trabalhavam, eram religiosos e tentavam manter a família unida,
com justificativa de afastá-los do ambiente pernicioso da pobreza. Pernicioso, desculpa, tô lendo tudo errado. Então, não interessa se a família era pobre, mas, tipo, trabalhava, ia na igreja, tipo, era todo mundo unido, né? Enfim, as crianças eram tiradas dali, porque se fosse pobre ia dar merda. É isso. Exato. Então, com base nessa ideia, os jovens eram mantidos longe de suas famílias e internados. Então, iam para um lugar de merda, né? Tira do seio da família e bota na teta da maldade. Bota na teta da maldade. É isso que eles faziam, tentando achar que tava fazendo uma coisa boa, né? Que ótimo. Um jeito bom de resumir a antropometria lombrosiana é o famoso cara de bandido, né? Cara de bandido, exatamente. Cara de bandido. Aí você vai ver o cara de bandido, o que é? Ele não é branco, claro, não é branco. Não é o narizinho fino e a boca não é branco, não é branco. E ele não é rico também, né, gente? Não é. É sempre muito pobre. É. Bom, os períodos ditatoriais brasileiros, tanto o Estado Novo quanto a ditadura militar de 64, né, do golpe de 64, fortaleceram os estabelecimentos destinados ao regime educativo de jovens. Então, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, por exemplo, foi criada durante a ditadura militar. A FUNABEM estava incumbida de formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor e seus órgãos executores, que é a FEBEM e outros órgãos, enfim. Em 1979, foi promulgado um novo Código de Menores, responsável por criar o menor em situação irregular, que abrange desde o jovem abandonado até o autor de ato infracional. Cisleski explica que os jovens eram considerados seres de direitos apenas quando estivessem em estado de patologia social definida legalmente. Esse estado era decretado quando fosse observada a doutrina da situação irregular, quando o jovem era retirado de sua família e enviado para a teta da maldade, às instituições de internação devido à pobreza de sua família. Toda a mudança com relação ao tratamento de crianças e jovens tem início com a ratificação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Organização das Nações Unidas, onde os jovens passaram a ser vistos como sujeitos de direito e merecedores de cuidados especiais à proteção. Foi então que, em 1990, foi criada a Lei Federal número 8.069/1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A partir de então, o Código de Menores de 1979 é revogado e passa a ser adotada a doutrina da proteção integral. Apesar de todas as mudanças, Cisleski destaca o fato de que ainda hoje o termo menor ser utilizado para se referir a crianças e adolescentes, tanto em documentos quanto no uso corrente da imprensa e da população em geral. Os autores sugerem que a insistência no uso não é apenas por costume, mas sim uma forma de ainda fomentar o modelo menorista. Então, ainda hoje, mesmo com os avanços da legislação, as crianças e adolescentes continuam sendo a parcela da população mais exposta às violações de direitos pelas 3 esferas que deveriam protegê-las: família, Estado e sociedade. Então, a população em geral está mais propensa a mobilizar-se sempre que se trata de defender vítimas de possíveis agressores, principalmente quando se trata de crianças indefesas. Embora os adolescentes em conflito com a lei se encaixam nesse quadro, não encontram apoio na defesa dos seus direitos, a prática do ato infracional os desqualifica enquanto adolescentes. Então, segundo Volpe, é difícil para o senso comum juntar a ideia de segurança e cidadania. Sabe por que era esse menor de idade, Sim, né? Eu também. Porque, eu imaginava que era tipo, menor, gente. Tem menos de 18 anos. Essa história, então, é bom que a gente saiba, né? Então, tá aí, gente. Apliquem na vida de vocês também. Que acho que a imprensa, o resto da... somos parte da imprensa, né? Eu falando como a imprensa tem que mudar, gente. Desgraçamento, a gente gosta quando traz essas discussões, porque acho que é isso também que diferencia a gente, né? Porque a gente traz esse tipo de discussão e vocês gostam de ouvir. Então, é isso. Isso aí, fora bom, Bolsonaro.
Tem algum recado, então, pra finalizar? O recado é: apoie você também, o 1001 Crimes, e faça parte aqui do chat da que escuta ao vivo, que aí você fica sabendo dos manda os prints, entendeu? Das treta, a gente conversa antes falando besteira, a gente pede ajuda no meio da gravação, que é cortado aqui também da edição. É verdade. Os erros também, né, que a gente erra bastante. Mas é isso então, gente. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda no e-mail pra gente, 1001crimes@gmail.com ou contato@crimes.com.br. Temos esse e-mail também que a gente nem olha, tem que olhar. Bruna, não fala isso, Bruna. Gente, a gente olha tudo. Tudo. Eu vi ontem. Aquelas nem tenho a senha. Nem tem a senha, né? Eu troquei de celular do WhatsApp. Estou puta, perdi todas minhas figurinhas, gente. Que triste. Não, mas a Shirley que vai resolver isso pra gente. Mas é isso. Se você quiser nos apoiar, entra lá, millencrimes.com.br, vai ter a seção de apoio. E aí você tem várias opções lá de apoio pra você. E acompanhar, ver dos sorteios e da lojinha quando lançar. A gente vai falar tudo no Instagram. E depois aqui. Isso, então tá, gente. No Bruno Tchau. Covas, pau seu... Revoltada, tchau, né? Essa Beijo, tchau.